O pior campeonato da história do futebol, Copa Conmebol de 1999. Vamos lá. Há quase exatos 6 anos atrás, eu lançava o meu segundo vídeo do canal. Ô, louco. Nele, eu contava sobre um acontecimento de 20 anos antes. Em 1999, aconteciam os preparativos para aquela que seria a pior edição de uma competição da história do futebol sul-americano e talvez do futebol mundial. Isso mesmo, vamos mais uma vez falar sobre... Sei de nada, tá? Eu vou descobrir junto ao vídeo. Não sei como é essa história da Copa Conmebol de 1999, até porque eu sou de 2003. a Não fatídica tenho obrigação nenhuma de Copa saber. Conmebol de 1999. O que significa que esse canal já deu muito mais importância para essa competição do que a É própria verdade. organizadora. 2 vídeos sobre, pô. Em 1992, a Conmebol decidiu criar uma competição de segunda prateleira para o futebol sul-americano, Não é? imitando os moldes da chamada Copa UEFA. Batizando-a com seu próprio nome, surgia então a Copa Conmebol, prometendo ser uma competição de muito alto nível. Esse era o parente mais Sul-Americana, não? próximo da Copa Sul-Americana, Ué. que nasceria 10 anos depois. Se hoje a Sul-Americana, na melhor das hipóteses, vai receber o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, a Copa Conmebol na época contava com o 2º, 3º e 4º lugar. Isso porque o Campeonato Brasileiro só reservava uma vaga para Libertadores. Nossa, que mundo é esse? A Champions mudou quando? Pra fase de grupos? Foi em 2000? Eu acho que foi, né? Pô, tava atrasado, hein? Os anos se passavam e o torneio era dominado por brasileiros e argentinos. Ia muito bem obrigado até 1998, quando a Conmebol fez o que sabe fazer de melhor. Foram criadas 2 competições, a Copa Mercosul e a Copa Merconorte. Contava com equipes dos países membros do Bloco Econômico Mercosul à época: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Já na Merconorte, que não era um bloco econômico, mas eles queriam o nome combinando, Separar, né? jogavam o resto: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Meu Deus, imagina esse campeonato. Quão ruim devia ser. Porque você tem todas as forças de um lado, olha ali. Ó, Argentina, Brasil, Uruguai. Aí do outro lado você tem Bolívia e Venezuela, pô. Só pra poder ilustrar. Devia ser muito ruim esse Merconorte. De vez em quando, Estados Unidos, México e Costa Rica, para não deixar ninguém de Ainda fora. fraco. O Ainda problema fraco. era o critério de classificação para essas 2 competições. Nenhum. Eram convidados os times com mais nome, simples assim. Ou seja, os maiores times do continente iriam jogar a Libertadores e a Mercosul ou Merconorte, deixando a Copa Conmebol esquecida nesse meio. E na prática, onde estão os melhores times, estão os principais interesses comerciais, os melhores patrocínios, os melhores acordos de TV, no português claro, o dinheiro. Enquanto a Libertadores e a Mercosul ofereciam premiações gordas, Mano, que edição legal. Eu gosto muito da forma que ele faz os vídeos. Pô, maravilhoso, velho. Conteúdo de primeira. a Copa Conmebol agonizava no desinteresse. Isso culminou para que na edição de 1999 não houvesse praticamente nenhuma premiação em dinheiro. Nossa E para senhora. piorar, confederações como a CBF não ofereciam nenhum suporte financeiro para viagens, hospedagens e Caramba, outros pô. custos Fazer do um tipo. desdenho total. Ou seja, jogar a Copa Conmebol era prejuízo na certa. A violência era outro grande fator que afastava os times. Em 1997, o Atlético Mineiro quebra-pau, foi velho. encurralado em uma emboscada no Ciudad de Lanús. E o técnico Leão teve a Olha esse mandíbula quebra-pau, quebrada no jogo de ida da final vencida pelo Galo. Ô, Em louco. 1998, o Santos chegava a Rosário debaixo de tiros pro jogo de volta da final. Porra. Baixo de tiro, moleque. Caramba. Contra o Rosário Central. Essa Nós foi... chegamos debaixo de uma tempestade de todos os objetos que Ó. você possa imaginar e com um efeito de defesa do policial, atirando com carabina, com 12, arma de Que doideira, alto velho. calibre. Isso assustou a qualquer um. É difícil. Você entra para fazer aquecimento, os caras querem te O Santos pré-Robinho, né? Pré-geração 2000. pegar. Que era forte A o Santos, tá? Sul-Americana, através do seu superintendente financeiro,
diz que se vocês não jogarem, a possibilidade de vocês morrerem é muito grande. Quer dizer, isso é mais do que coação. Ou seja, não Nossa tinha absolutamente motivo nenhum pra você querer jogar a Copa Conmebol naquele ano de 1999. Mas se eu tô aqui fazendo esse vídeo é porque a coisa não foi simples assim. Por isso, vamos falar agora dos participantes. Os guerreiros que viram tudo isso que eu acabei de falar e pensaram: parece uma boa ideia jogar isso aí. O Santos, atual campeão da Copa Conmebol, não quis defender seu título e abriu mão de disputar o torneio. O Grêmio, campeão da Copa Sul, foi Essa ediçãozinha Bomba Pet é massa, hein? chamado. Porém, ele recusou o convite, dando chance para o Paraná Clube, o seu vice. O Cruzeiro foi convidado por ser o campeão da Copa Centro-Oeste, mas ele se recusou a participar, dando a vaga para o Vila Nova, que foi o vice. Outro convidado foi o Vitória, campeão da Copa do Nordeste de 1999. Porém, ele desistiu da competição, dando chance ao Bahia, que também desistiu de participar. Pô, só ia maluco, né? Se negar R$1 pra sair aqui do Nordeste. Foi feito então Nunca que um valeria convite a ao pena. Sport, o terceiro colocado. Mas, adivinhem só, que surpresa, ele desistiu da competição. Foi então que o CSA, quarto colocado, se ofereceu para entrar e acabou conquistando a vaga. A última vaga brasileira ficou com o São Raimundo, campeão da Copa Norte daquele ano. Na Argentina, os participantes seriam o Rosário Central, atual vice-campeão da Copa Conmebol, Atualmente com Ángel Di Maria no elenco, né? e o Gimnasia e Esgrima. Porém, o Gimnasia? clube recusou a vaga e a Federação Argentina Argentino recorreu Juniors. ao Argentinos Júniors, que também não quis participar. Porra. Em seguida, eles tentaram o Lanús, que também não teve interesse, o que deu a chance para o Tajeres de Córdoba ficar com a vaga. Finalmente. Na Bolívia, iria participar o tradicional The Strongest. E não Porém, quis. o clube optou por disputar a Merconorte Não quis. e deu a vaga ao desconhecido Independiente Petroleiro. quis. No Chile, Beleza. tentaram chamar o Cobreloa, Não que quis. recusou o convite, Tentaram, alegando não motivos financeiros. Por isso E o foi Cobressal chamado o seu também irmão não quis. Cobressal, o que foi uma jogada bem esperta, afinal, poucos notariam a diferença. O problema é que o clube também se recusou Tá a vendo? participar. Então a vaga acabou Ficou caindo com no o colo Deportes. do Deportes Ficou com o Concepción. Na Colômbia, os participantes eram Não o quis, Independiente Independente não Medellín quis. e Muito o gasto. Atlético Nacional. Mas só pra variar um pouquinho, eles desistiram da competição. Em seus lugares, entraram os desconhecidos Atlético Huila e Deportes Quindío. Caramba, O representante equatoriano Que também era não pra quis. ser o El Nacional. Não quis. Porém, o clube desistiu da competição e deu a vaga pro Deportivo Cuenca. No Paraguai chamaram o Sol de não quis, América, também não quis. mas novamente, em cima da hora, o clube abriu mão da vaga, que acabou ficando com o Não San quis. Lourenço. Não esse, o San Lourenço do Paraguai. No Peru, depois de muita indecisão, Esse aí- foi feito um duelo entre Alianza Lima e Sport Boys Esse aí para ficou. definir quem participaria. O Alianza Lima venceu, mas não quis ficar com a vaga. Assim, foi enviado para participar o Sport Meu Deus, Boys. ninguém quis, O Uruguai tinha direito a 2 vagas, que foram atribuídas ao Rentistas e ao River Plate. Não esse. O River Plate do Uruguai. Que não Isso, quis. o de bigode. Na Venezuela, era quis. pra ser o Internacional de Mano, Lara. não quis. Um time que eu nunca tinha ouvido falar e que restam pouquíssimos resquícios que comprovam sua existência. Mas Caramba, por os caras motivos inventaram não um time, pô. especificados, quem acabou participando foi o Estudiantes de Mérida. Então, depois de muita luta, Olha foram o definidos nível deste campeonato, meu irmão. Meu amigo. os 16 participantes da Copa Conmebol de 1999, grande parte deles completamente desconhecidos aqui do cenário sul-americano. Agora, sem roubar, tá bom? Eu quero saber quantos times desses 16 vocês conhecem. Pô, vamos lá, sendo sincero. Os 4 de cima. Os 3. Vai, vamos lá. Conheço. Não conheço. Conheço o Rosário. Conheço o Tajeres. Velho, não conheço mais nenhum. Conheci hoje. Comenta aí embaixo. E eu admito que tem uns aí que eu só conheço Eu vou decorar pra depois jogar na dedônia, tá ligado? Jogando stop. Clube de Puertos de Quincón. porque eu já fiz esse vídeo antes. Mas esse tipo de coisa não era tão incomum assim na Copa Conmebol, que já teve o Porongos como participante uruguaio, Porongos? o Ciclista de Lima do Peru e o Rio Branco do Acre, mas em uma só edição nunca tinha acontecido. O que até era de se esperar,
Afinal, foram pelo menos 18 convites recusados para participar da Nossa competição. senhora. Mas o importante Parece é que que agora vocês, deu chat, chamando as meninas pra sair. Igual. tudo certo. 18, você aí na DM da menina. 18 vezes já recusado. E você insiste, cara. Talvez você só seja a Conmebol dela, pô. Já parou pra pensar? Que ela tá buscando uma Libertadores e você quer insistir em ser a Conmebol? Se valorize, cara. Né? Né? Então, se você pensava que não tinha como piorar, logo depois do sorteio das chaves, Rentistas e River Plate do Uruguai desistiram da competição, comprometendo toda a chave deles. A Conmebol, que já tinha tido um trabalhão para arrumar 16 times que aceitassem jogar a competição, não teria tempo para achar outros 2. Então a coisa ficou assim mesmo. Não perca a conta, agora foram 20 convites recusados. Mas é curioso que quanto mais a fundo você pesquisa, mais times você descobre que foram convidados e desistiram. Então se bobear, esse número passa dos 20. O resultado foi isso aí que tá na tela de vocês. Eu não sei nem se daria pra chamar de uma Conference League sul-americana. Provavelmente nunca reuniram tantos times ruins em um mesmo campeonato de nível continental. E foi que isso aí, velho. Mas, calma lá, antes da gente ver o que deu desse conglomerado de times de qualidade duvidosa jogando uns contra os outros, eu venho aqui pedir pra você, isso mesmo, claro que eu vou deixar o like, se inscrever aqui no canal. Esse tipo de vídeo inscrito demanda não, um tempo grande de pesquisa e edição, e recentemente a Conmebol derrubou um vídeo aqui do canal. Então, se você curte o conteúdo, se inscreva e compartilhe com seus amigos que vão gostar pra me incentivar e me ajudar a produzir cada vez mais vídeos de qualidade aqui pro YouTube. Quando a bola finalmente rolou, o primeiro brasileiro a entrar em campo foi a equipe do São Raimundo. Para vocês terem noção, ele disputava a 3ª divisão brasileira e fez uma campanha muito boa. Não à toa subiu para a Série B ao lado do Fluminense, presença ilustre na Série C daquele ano. Seu adversário era o Atlético Huila. Beleza que não jogou a Série C, hein? Ou a Série B, né? Que foi lanterna dos 2 turnos do campeonato colombiano. O São Raimundo venceu a ida por 2-1 lá na Colômbia e voltou a vencer em Manaus pelo mesmo placar. Imagina quanto deve ter sido custoso essa viagem pro São Raimundo. Eliminando os colombianos e passando de fase. CSA e Vila Nova faziam um duelo brasileiro. Tá aqui. O Vila Nova jogava a Série B e chegou até o quadrangular final. Já o CSA era mais um clube da 3ª divisão brasileira. Meu Deus. Porém, sua campanha naquele ano foi bem abaixo da crítica e os alagoanos sequer passaram da primeira fase. Mas, na Copa Conmebol, quem se deu melhor foi o CSA. Após cada um vencer sobre seus domínios por 2-0, a partida foi definida nas penalidades e o time nordestino se sobressaiu, 4-3. Esse duelo teve uma história curiosa. No jogo da volta em Goiânia caiu um dilúvio que deixou o esporte impraticável. Porém, o juiz Márcio Rezende partida média no Alfredo Jaconi. Reza a lenda que para não ter que remarcar o jogo e encavalar ainda mais o calendário, que já era delicioso naquela época. O último brasileiro a entrar em campo foi o Paraná, do outro lado da chave. Esse era o único representante da 1ª divisão brasileira no torneio. Ele foi jogar contra o São Lourenço do Paraguai, mas o presidente do Paraná deixou bem claro que o clube só não abandonou o torneio por razões geográficas. Abre aspas. Vamos jogar contra um time do Paraguai que é aqui pertinho, mas vamos continuar focados no Campeonato Brasileiro. Com um time bem mexido, o clube venceu na Vila Capanema por 1-0, mas lá no Paraguai, em Ciudad del Este, acabou sofrendo um revés por 2-1. Para piorar a situação, nos minutos finais, o goleiro do Paraná levou o 2º amarelo e foi expulso, e a equipe não tinha mais substituições. Por isso, o atacante Flávio teve que ir pro gol e o jogo pros pênaltis. Flávio, que era atacante, converteu a sua cobrança e, não satisfeito com isso, pegou 2. Mano, olha essa defesa. Essa primeira foi goleiraço. Esse cara era goleiro antes de jogar. A sua cobrança. Olha essa primeira, velho. Com isso, pegou 1. Olha, mano, que lindo, velho. 2. 3 Ah, pênaltis e classificou o Paraná em uma das partidas mais inacreditáveis o maior jogador da história do Paraná Clube. Futebol sul-americano.
Outro confronto relevante desse lado da chave foi a vitória do Deportes Concepción sobre o Rosário Central, que já classificou o clube às semifinais pelas desistências dos uruguaios. Assim, o clube chileno viu de camarote os outros 6 participantes se esgoelando pelas vagas na semifinal. O CSA fez a primeira viagem internacional de sua história para pegar o Estudiantes de Mérida. Cara, imagina o quanto deve ter sido custoso esse CSA lá de Alagoas, velho. Foi o segundo time que mais pontuou no campeonato venezuelano daquele ano. Mas se você tem dúvidas de quem passou em um confronto entre o segundo melhor time venezuelano versus o 23º da Série C do Brasil, fique sabendo que o CSA conseguiu arrancar um 0-0 lá e venceu no Alagoas por 3-1, se classificando para as semifinais do torneio. Seu adversário viria do confronto entre São Raimundo e Sport Boys do Peru. E a Série C brasileira mostrava sua força novamente. O jogo de ida no Peru empatou em 1-1, diferente da volta em Manaus, que foi um atropelo, 4-0. Detalhe, dessa vez contra o 5º colocado do campeonato peruano. O Paraná, que é... Cara, a gente tava muito à frente nessa época. Ainda estamos, né? Não mudou muita coisa no cenário, mas pelo amor de Deus, pô, olha que esculacho. Teoricamente, o representante mais forte do Brasil enfrentava o Talleres da Argentina. Perdeu. Cada time venceu sob seus domínios por 1-0 e a decisão foi para os pênaltis. Só que dessa vez o Paraná não tinha nenhum atacante para catar no gol e o Flávio errou o dele. O Talleres acabou vencendo por 3-1 e tirou o Paraná da competição. O fim foi triste com o Paraná. Estavam então apenas os 4 melhores times da Copa Comebol de 1999, se é que podemos chamar assim. De um lado, Talleres e Deportes Concepción. Do outro, São Raimundo e CS. De um lado, a quase exata caguei tudo, desculpa, rapaziada. Copa Comebol de 1999, se é que podemos chamar assim. De um lado, Talleres e Deportes Concepción. Foi mal. Do outro, São Raimundo e CSA. A vantagem de passar direto para as semis não serviu de muita coisa para o Concepción. O Talleres prevaleceu após uma vitória em casa e um empate fora. Aí é fácil, né? Na outra semifinal, o São Raimundo venceu a ida por 1-0 e a volta empatava em 1-1 até o goleiro do clube amazonense fazer uma baita lambança e entregar o gol que levava o duelo para os pênaltis. Um estádio lotado. É o maior jogo da história do São Raimundo, certeza. Pênaltis aos 91 minutos de jogo. Nos pênaltis, o CSA não desperdiçou nenhuma cobrança e conseguiu a vaga na grande final da competição. Um feito histórico, a final foi a primeira e única vez que um time nordestino chegou à decisão de um torneio sul-americano. E tudo isso, vale lembrar, disputando a Série C colocado da Série brasileiro. C, velho. Seu grande adversário era o Talleres. Não se engane, uma participação aqui, outra colar. São Paulo conhece bem, hein? Na Libertadores nos últimos anos, dá uma impressão errada do tamanho do clube. Na época, ele era bem pequeno, era só mais um clube decadente do interior argentino. Tinham retornado da segunda divisão na temporada anterior e nunca tinham vencido nenhum título de expressão. Na semana da final, a Comebol já anunciou a morte da competição. Ou seja, essa seria a última edição da Copa Comebol. Quem diria, né? Apesar do CSA ter feito a melhor campanha até então, foi decidido que o jogo da ida seria em Maceió e a volta em Córdoba. Que roubo da porra. O CSA mostrou sua força e ia vencendo por 4-1. Tinha o jogo controlado e um homem a mais. Porém, em uma desatenção acabou tomando o segundo. Gol que infelizmente acabaria sendo decisivo para o resultado da competição. A volta no Mário Kempes teve muita reclamação contra a arbitragem pelo lado brasileiro, que teve um jogador expulso aos 3 minutos de jogo. O Talleres, então, com a faca na mão, se impôs e foi buscar o resultado. Fez 2-0 e ia vendo a decisão ir para os pênaltis até que no último lance, aos 90 minutos, marcou o gol que deu o título para a equipe argentina. Assim, chegava ao fim um dos capítulos mais bizarros da história do futebol sul-americano. Vale destacar que o equilíbrio foi tanto que dos 13 mata-matas, 7 deles foram decididos na disputa por pênaltis. Pô, campeonato... Ele não pegaria vocês nesse campeonato atualmente? Imagina a brincadeirinha que seria botar o Altos lá, próprio Santa Cruz. Imagina. O nunca mais deu as caras. Em 2001 foram realizadas as últimas edições da Mercosul e Merconorte, para em 2002 ser criada a Copa Sul-Americana para preencher esse espaço deixado pela Comebol.
Existe uma discussão até hoje pela unificação dessas duas competições, mas o martelo não foi batido. E por hoje foi só. É isso, rapaziada. Deixa o like aí, vídeo desastre muito massa, velho. Muito, muito massa. Muito, 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 muito massa mesmo, meu bem. Ave Maria.